Abramos a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 12, a partir do verso de número 13. Evangelho de Deus, segundo nos narrou São Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13. Nós vamos dar continuidade na série sobre a centralidade do simples Evangelho, onde estamos expondo todo o Evangelho de Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, a partir do verso 13, nos diz: E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos, para que apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu veja. Eles trouxeram, e Jesus lhes perguntou: De quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez ao Senhor. Bendito Deus e amado Pai, nós ouvimos a Tua voz através da Tua palavra. Nós fomos chamados pelo Senhor para comparecer diante de Ti. E nesse encontro com o Senhor ministra o nosso coração mediante a exposição da Tua Santa Escritura. Que o Senhor nos ajude neste momento. Ajude a todos nós, porque nós precisamos ser instruídos pelo Senhor. Nós precisamos ser orientados por Ti, porque nós não sabemos viver da forma correta, porque nós carecemos das Tuas misericórdias. Nosso entendimento é limitado, a nossa visão é curta e nós precisamos do Senhor. Por isso nós oramos mais uma vez pedindo para que o Senhor se apiede de nós, que o Senhor nos visite com a ação do Teu Santo Espírito, conduzindo o nosso entendimento, aquecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé e nos dando ânimo para continuarmos a proclamar o Teu Evangelho. Nos ajude-nos, ó Deus, porque dependemos inteiramente do Senhor. É em nome de Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Religião e política se discute, é o título e o tema da mensagem nessa noite. Se você quer uma receita para arrumar confusão, é só você tocar nesses assuntos, seja de política, principalmente neste momento de eleições. Se você quiser arrumar algum conflito na sua família, lá no grupo do WhatsApp, é só mandar aquela mensagem perguntando em quem é que você vai votar, que já a discussão está feita. Então, se é normal as pessoas perguntarem, será que realmente temos que discutir a respeito de religião, política? Como que essas esferas, esses sistemas, eles se relacionam? Porque é muito comum, devido aos grandes conflitos, ao grande debate, as pessoas ficarem afadigadas com este assunto e nem querer mais ouvir a respeito, seja da política, seja da religião. Se você quiser apimentar ainda um pouco mais a discussão, é só você falar um pouquinho de futebol também, um pouquinho do time que está na frente, que é o melhor, o time que vai vencer, que aí a confusão já está arrumada. Se você talvez nunca presenciou algo dessa natureza, se nunca ficou desconfortável com algum desses assuntos, talvez você seja aí um ser angelical que nunca experimentou um contato com o pecado, com pecadores, que nunca participou de nenhum tipo de discussão, nunca jogou um futebol no final de semana, né? Talvez você seja uma criatura assim excepcional que nunca passou por isso.
mas normalmente, diante das nossas experiências, é muito comum a gente enfrentar alguns desconfortos ao tratar deste assunto. E por que existe tanto dilema, seja na política, seja na religião, seja no futebol? Por que há tantas confusões? Meus irmãos, nestes momentos pré-eleições, a discussão é tanta que é capaz de dividir até marido e mulher. O homem é favorável a um candidato, a mulher é favorável a outro candidato. Isso cria tensões até mesmo dentro da família. Então, meus amados, o porquê que existe tanto conflito assim? A resposta natural é que existe pecado, seja na esfera pública, seja na religião, na forma que nós nos relacionamos com Deus. Nós vivemos num mundo de pecado. E por vivermos num mundo cheio de pecado, é de se esperar que haja conflito, seja na esfera civil, na esfera pública, seja na esfera religiosa, seja nos nossos entretenimentos. Nós vamos encontrar opiniões diferentes. Nós vamos encontrar e nos esbarrar também em conflitos, que muitas vezes acaba gerando muito desconforto na nossa relação. Então, a natureza pela qual existe tanto problema na política, na religião e também nos nossos até mesmo divertimento, entretenimento, é por conta do pecado que afetou toda a área da vida humana. Existe pecado no meio da política. Existe pecado na religião, falsas religiões. Existe pecado até mesmo dentro da igreja. Então, meus irmãos, todos esses assuntos, por mais que às vezes a gente acaba brincando, são algo sério. Falar de religião é falar da nossa relação com o Deus que é transcendente. É um assunto muito sério. Tratar de política também é algo sério. Embora muitas pessoas banalizem, é algo sério que envolve a nossa vida civil, o nosso comportamento diante da sociedade. Então, são assuntos extremamente importantes. E a pergunta é que se religião e política se discute, é pela qual o tema que nós vamos aprender nessa noite. Hoje nós vamos observar, segundo o preceito bíblico, como que nós devemos nos comportar diante de situações constrangedoras ou situações de aperto em que nós somos encurralados. Como que Jesus tratou com a questão da política, da nossa interação a respeito de tudo isso. Nós estamos dentro de um bloco de texto aqui, meus irmãos, do capítulo de número 12 do Evangelho segundo Marcos, em que Jesus está num diálogo com as autoridades de Israel. Nós vamos ter 4 ou 5 embates aqui com os principais, com as autoridades de Israel. No capítulo de número 11, ele teve o seu primeiro contato, o seu primeiro embate com os escribas, os fariseus e também os anciãos, a respeito com que autoridade ele realizava todas aquelas coisas no templo. Lembrando que está na semana da Páscoa, onde há um grande movimento de pessoas ali no templo, o único local de adoração do Antigo Testamento. Então, as principais autoridades, estando ali reunidas, procuram a Jesus e perguntam com que autoridade ele realiza aquilo dentro do templo. O seu ensino, ele expulsa cambistas de lá, ele acaba com o comércio no meio da adoração. Então, ele é questionado a respeito disso. E Jesus, ele responde esse primeiro questionamento, e os fariseus, os escribas e os anciãos, como nós vemos no capítulo 12, através de uma parábola, eles ficam incomodados com aquilo. Eles não aceitam, eles entendem que Jesus fala contra eles, que Jesus mostra que eles são os lavradores maus, que eles têm a intenção de matar o próprio Filho de Deus, que eles querem roubar a vinha de Deus para eles. Então eles não ficam satisfeitos com isso. Se você observar no verso de número 12, nos diz assim: e procuraram prender Jesus,
por entender que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo, então eles os deixaram e foram embora. Então ele está dentro dessa discussão com as autoridades. E então as autoridades querem prender ele, querem matar ele, só que eles não sabem como fazer isso por conta da grande popularidade que Jesus já adquiriu. Eles tinham medo do povo. Eles sabiam que Jesus tinha uma boa aceitação naquele momento. Então, como que nós vamos prender o Senhor Jesus? Como que nós vamos armar uma armadilha para ele? Como que nós vamos planejar isso? E aí, no verso de número 13, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos. São dois grupos distintos. Os fariseus eram um grupo religioso. Era um grupo que buscava observar os mandamentos de Deus. Era um grupo também muito conhecido dentre os judeus. Era um grupo que exercia ali a influência no meio do povo de Deus. Eles eram pessoas que diziam observar a lei de Moisés e aplicar essa lei no seu dia a dia. Então, os fariseus, juntamente com, diz o texto, os herodianos, era um outro grupo de pessoas. Só que esse grupo de pessoas estava relacionado com a política daquele momento. Eles eram do grupo de Herodes. Herodes, governador, um político ali estabelecido. Então este grupo ele buscava favorecer a política atual daquele período. Então o que acontece? Você tem um grupo aqui de religiosos e um grupo de políticos, de um grupo que está ali em favor de Herodes e também de César e de Pilatos, porque eles faziam parte de todo este conjunto. Se os irmãos se lembrarem, Israel estava sujeito ao Império Romano. Então esse grupo de herodianos, eles faziam coro com o Império Romano, e uma vez que os fariseus pertenciam ao grupo mais voltado a Israel. A população já estava cansada, dos encargos, dos impostos, e viam com grande dificuldade submeter ao governo de César. E veja que é algo interessante, meus irmãos. Dois grupos que, por natureza, não se dão bem. Existe conflito entre eles. Mas eles se juntam, se unem para pegar o Senhor Jesus Cristo, para ir contra o Evangelho. Nós vemos aqui dois partidos, um político e um religioso, eles se juntando para militar contra o Senhor Jesus Cristo, tentando pegá-lo em alguma palavra. E o que eles fazem então é levantar uma questão difícil, uma questão que exige uma resposta que vai colocar Jesus em oposição a uma grande parte da população. Então, no verso de número 14, vai nos mostrar a questão difícil, que é o nosso primeiro ponto nessa noite. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, não se importa com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Com essa pergunta, meus irmãos, que eles aqui realizam, eles colocam Jesus numa situação difícil. E é exatamente este o propósito e o projeto deles. E Jesus fica numa situação que ele diz: se é dever pagar imposto para César, toda a população judaica vai se revoltar contra ele. Vai associar Jesus com o imperador romano, como alguém que quer nos escravizar, como alguém que se afastou da verdadeira religião, como alguém que é vendido. Então, se ele diz que tem que pagar imposto para César, ele vai ficar contra o povo. Mas se ele diz que não deve pagar imposto para César, ele fica contra quem? As autoridades.
E já está ali um partido pronto para poder pegar ele. Então, qualquer resposta que ele desse aqui de uma forma imediata, ele estaria numa situação complicada. Ou ele seria crucificado por um, ou ele seria crucificado por outro. Então, a situação dele aqui não era nada fácil. E veja que interessante, meus irmãos. Jesus, ele considera primeiro quem é que está levantando essa questão. Não é alguém aqui que está interessado em obedecer os mandamentos de Deus. Não é um comerciante que está ali preocupado com altos impostos que está sendo recebido por ele, né, que ele tem que pagar. E ele está em dúvida se ele deve ou não deve fazer isso. Não é um membro do povo de Deus, um homem piedoso, uma mulher piedosa que quer tirar uma dúvida sincera. Não é isso. São pessoas que estão tramando contra a vida dele. E veja que algo interessante, meus irmãos, quando que essas pessoas querem o mal de Jesus, como é que elas se aproximam dele? É xingando ele? É dizendo que ele é um falso profeta? Sabemos que o Senhor diz a verdade. Sabemos que o Senhor não é levado pela aparência de homem algum, mas que ensina o preceito do Senhor. Eles chegam rasgando elogio, publicamente. Eles são bajuladores. Mas Jesus conhece o coração deles. Jesus conhece a natureza do coração humano. E sabe da hipocrisia, da falsidade. Sabe, meus irmãos, quem é que está realizando essa pergunta? E a intenção que eles possuem de aprisionar Jesus. Então Jesus está numa situação difícil. Ele está diante de uma pergunta difícil no meio da população. E como que nós iríamos responder essa pergunta? Para muitos, realmente, imposto é roubo. É muito comum a gente ouvir isso. Porque realmente é difícil trabalhar mais de meses para pagar impostos no nosso país. É muito difícil para a pessoa que é mesmo contratado, que tem a sua carteira assinada, que tem um patrão, é difícil também para ela, porque ela sabe que grande parte do seu salário, ele já vem descontado na fonte. Que o patrão precisa pagar quase que 2 salários para ter um funcionário. É difícil para o patrão, é difícil para o empregado, que pagar impostos é algo realmente difícil. Por isso que é um assunto difícil para nós. E qualquer resposta rápida e fácil que a gente vai dar para uma situação como essa, a gente tem a grande tendência de errar. Uma resposta curta, uma resposta objetiva, uma resposta simples para um problema tão difícil como é muitas vezes, a gente está sujeito a pecar, a dar uma resposta errada. Por isso, meus irmãos, o assunto é delicado, o assunto é sensível. Famílias dependem disso. Por isso que é uma pergunta difícil. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, havia o período dos juízes, em que Deus levantava homens piedosos para julgar o seu povo e estabelecer justiça no meio da nação. Um dos grandes juízes do Antigo Testamento foi Samuel. Só que Samuel já estava velho. Samuel, no capítulo de número 8, nós vemos isso. Samuel já estava velho, seus filhos não seguiam o caminho do Senhor, os seus filhos viviam na prática do pecado, e os anciãos, aqueles que representavam o povo, procuraram Samuel. E disseram: Samuel, você já está ficando velho. Os seus filhos não praticam a justiça, não julgam corretamente. Nós queremos um rei para nós. Um rei que nos governe, como as outras nações. Samuel não gostou da proposta, da ideia, lamentou contra o Senhor. O Senhor disse que não é a Samuel que eles rejeitavam, mas eles estavam rejeitando ao Senhor. Então Samuel, orientado pelo Senhor, fala com os anciãos novamente, fala: se você quiser um rei sobre vocês, ele terá direitos, e o direito deles é tomar os seus filhos,
fazer com que os seus filhos trabalhem para eles. O direito dos reis é que eles vão tomar de vocês o melhor da sua fazenda, o melhor da sua produção vai ficar para eles. Mas eles não quiseram saber, que eles iam reis para si, e assim foi levantado Saul, primeiro rei de Israel. Olhando para o Novo Testamento, como nós vimos na liturgia, Romanos capítulo 13 nos mostra que existem autoridades, que toda autoridade foi constituída por Deus e que eles têm direitos também. Então, meus irmãos, nós sabemos que a situação é difícil, que o governo civil, as autoridades possuem direitos e que nós devemos honrá-los. Nós devemos pagar impostos, como nos diz Romanos capítulo de número 13. O problema, sabe o que é? É que existe uma exploração nisso. Existem impostos pesados demais, que também é uma injustiça, que eles se aproveitam da posição de autoridades para oprimir. Por isso que a questão não é fácil. Por um outro lado, nós temos o povo que também é rebelde, que se dependesse deles não pagava nada. Eu vou reter tudo para mim, que também é errado. Então veja que a situação, meus irmãos, é delicada. Quando alguém perguntar para você se deve ou não deve pagar imposto, qual resposta você vai dar? Sim ou não? Entende? Qualquer resposta que você der é difícil. Até mesmo para uma pessoa que busca fazer a vontade de Deus, para um servo piedoso, é difícil entender toda a complexidade do assunto. Por isso, meus irmãos, qualquer resposta rápida para uma questão difícil como essa pode não apenas nos complicar, mas também tem a grande chance de errarmos ao dar uma resposta rápida e objetiva para um assunto difícil. Sabemos que existem deveres de ambos os lados. Sabemos que existe também muita negligência de ambos os lados. E como Jesus então dá a resposta? Uma pergunta difícil exige uma resposta justa, que é o que nós vamos observar a partir do verso de número 15. Jesus responde de uma forma justa a essa pergunta difícil. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu. É interessante que aqui ele diz que Jesus percebeu a hipocrisia. No outro texto vai dizer que ele disse hipócritas. Veja que ele não apenas notou que aqueles homens buscavam o mal dele, a hipocrisia do coração deles, mas ele também se direcionou a eles com o que eles são, hipócritas. Porque vocês estão me pondo à prova. Tragam-me um denário para que eu o veja. Quando Jesus se direciona e pensa a respeito dos fariseus e dos herodianos que são hipócritas, a palavra hipócritas aqui é associado com teatro, com alguém que está no meio do teatro encenando. O que Jesus quer dizer para eles é o seguinte: vocês estão fazendo toda essa encenação aí me elogiando. Vocês são grandes atores. Isso que ele está dizendo. Isso que ele pensa a respeito dos bajuladores. Vocês são hipócritas. Por que vocês estão me colocando à prova? Jesus sabe da intenção deles. E veja que Jesus vai responder com uma espécie também de encenação, mas não com falsidade, mas sim com a verdade. E Jesus diz: tragam-me um denário, que era a moeda que se pagava impostos. E eles trouxeram, e Jesus perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, meus irmãos, não responde de uma forma objetiva, com sim ou com não a respeito dessa questão naquele momento. Por que ele não faz isso? Primeiro, para não ser
pego pelos principais ali, porque ele sabia da astúcia do coração deles. E segundo, ele aproveitou do momento para estabelecer o princípio a respeito da política e também da religião. Ele vai dizer: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a palavra deem aqui é o sentido de devolvam. Devolvam a César o que é de César e devolvam a Deus o que é de Deus. Jesus estabelece aqui o princípio de justiça e autoridade, que as autoridades, elas devem serem honradas e respeitadas naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro. Então devolvam a eles o que pertencem a eles e devolvam a Deus o que pertence a Deus. O que pertence, meus irmãos? Neste caso a César, o que pertence aos governadores, o que pertence aos políticos. A eles é devido toda a honra e todo o respeito. É assim que a palavra de Deus nos ensina. De quem que é aquela imagem naquela moeda? É de César. Diante deste cenário que Jesus apresenta, ele diz de uma forma muito clara que nós devemos obedecer os mandamentos de Deus. Nós devemos honrar aquele que foi colocado sobre a autoridade. Ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Ele foi colocado ali pelo Senhor. E é dever honrar essas pessoas, mesmo que sejam pessoas que não são cristãs, como era no caso de César. Nós, como cristãos, devemos honrar toda a autoridade. Por isso, ele estabelece o princípio a respeito dessa questão da relação com a política. Por mais que você não goste da autoridade que está lá constituída, por mais que seja um inimigo de Deus e inimigo da fé genuína e verdadeira, é o nosso dever o quê? Honrar as autoridades constituídas por Deus. Nessa semana nós vemos a questão da censura, se é censura falar a respeito mal de um candidato, se não é censura falar mal a respeito do outro candidato, e vira aquela confusão, aquele inferno que a gente fica aprisionado, não sabe o que falar muitas vezes. O princípio que deve estar na nossa mente, meus irmãos, é o princípio de justiça de Deus, o padrão divino. Nós devemos honrar as nossas autoridades. Devemos falar mesmo que não concordemos, mas devemos nos dirigir com todo respeito. E se é tributo que devemos pagar, tributo nós devemos pagar e devolver. É difícil para nós. É uma carga pesada demais. Talvez você diga injustiça. Se para você é algo injusto, mostre a injustiça que há. Se manifeste, fale de uma forma clara e respeitosa. Mas entenda, meus irmãos, os princípios norteadores da palavra do Senhor, que estabelece justiça às autoridades. Jesus deixa bem claro o nosso dever de amar o próximo e amar a Deus, que nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Assim como nós devemos honrar aqueles que estão numa posição de autoridade sobre nós, nós devemos honrar também ao Senhor, aquele que nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Meus irmãos, se as autoridades civis elas exigem tributo de nós, o que Deus exige de nós? As pessoas se debatem muito, debatem-se muito a respeito de fiscalização, de taxação de grandes riquezas, de distribuição de renda, tudo isso é muito debatido. Mas e a pergunta, o que Deus exige de nós?
qual o nosso dever para com o Senhor? O que nós devemos ao Senhor? Sabe qual é a resposta, meus irmãos? O que nós devemos a Deus é a própria vida. O que nós devemos ao Senhor é tudo aquilo que nós somos. É a vida que nós devemos a Deus. Ele diz: deem a César o que é justo, devolvam para ele o que é dele. Mas não se esqueçam que nós também temos um dever com o nosso Criador. Deem a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus na sua vida? É tudo, meus irmãos. Deus requer a nossa vida. Por isso que ele aproveita deste momento que ele foi encurralado aqui com essa pergunta, para estabelecer o princípio do reino. Honra as autoridades. Fale dela com respeito. Exerça a justiça. Mas não se esqueçam do seu dever para com o Senhor. Você deve a sua vida para com o Senhor. As autoridades requerem o recurso seu, que sejam, mas Deus requer a sua vida. Existe algo mais importante do que impostos, existe algo mais importante que política, existe algo mais importante do que tudo isso, que é a sua relação com o Criador. Devolvam a Deus o que é de Deus, devotem a sua vida ao Senhor, rendem-se ao Senhor. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. É isso que Ele requer de você. Ele não requer apenas uma parcela da sua vida, Ele não requer apenas uma parcela dos seus bens, Ele requer a sua vida como um todo. É a vida para ser vivida diante do Senhor com gratidão, com dedicação. É isso que Ele requer de nós. Então Jesus aproveita deste momento para ensinar a respeito do Evangelho. Por isso que eles ficam admirados com a resposta. Não tem como pegar este homem. Nós vamos encurralar ele no meio de todo mundo, vamos pressionar ele, colocar um assunto difícil. O que ele responde? Dê a ele o que é justo dele, mas dê a Deus também o que é justo de Deus. Que vocês tanto negligenciam, que vocês abandonam, que existe politicagem até mesmo no meio do povo de Deus. Isso que vocês estão fazendo, unindo de uma forma pecaminosa religiosos com políticos para aprisionar o Evangelho. Entendam, meus irmãos, assuntos difíceis como política, muitas vezes religião. Futebol não é tanto difícil assim, né? Dá para tolerar às vezes. Mas política e religião, que são assuntos sérios, tem que ser tratado com seriedade também, com cautela. E Jesus faz aqui estabelecer os princípios do reino, que vai nortear não só a nossa resposta, mas o nosso comportamento a respeito disso. Passando então para algumas considerações finais, nós entendemos que religião e política se discute sim, mas com sabedoria, direcionados pela palavra de Deus. Nós devemos discutir esses assuntos, mas com sabedoria, orientados pela Escritura, no temor de Deus, que é algo que nós não vemos com tanta facilidade. Nesses períodos que antecedem eleições, igrejas são divididas por conta de partido político. O Evangelho, a igreja fecha as portas para anunciar o Evangelho só para aqueles que pertencem a um determinado partido. Isso acontece, meus irmãos. A igreja, ela deve receber todos para ouvir o Evangelho. Quem é de direita, quem é de esquerda, quem está no centro, é todo mundo. Todos devem ouvir a palavra do Senhor. Todos devem se arrepender dos seus pecados, devem devotar a sua vida a Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, religião e política se discute? Sim, mas com sabedoria, orientados biblicamente. Nós aprendemos também que as autoridades civis devem serem honradas e respeitadas, mesmo que nós não concordemos com elas.
mas é nosso dever devolver a César o que é de César. Nós aprendemos que o padrão de respeito e autoridade é aplicado em todas as esferas da vida humana. Toda política, ela é, em sua natureza, religiosa. Toda política, em sua natureza, ela é religiosa. Ela vai ter uma relação transcendental. Ela vai ser orientada, seja biblicamente ou não, mas ela tem uma matriz que é religiosa. Qualquer partido político que vocês forem pesquisar, que vocês forem estudar, ela tem uma matriz religiosa. Seja ateísta, seja teísta, seja de alguma outra religião, mas ela tem um coração que é religioso. Por isso que política e religião se discute, mas com seriedade, com sabedoria, orientados pela palavra de Deus. Assim também, toda religião possui um aspecto político. Existem religiões que dizem que a gente não deve ter nenhum tipo de relação com a política, deve ser apolítica, separado completamente. Então, toda religião, outras já até se misturam, religião e política passa a ser uma coisa só, como você vê o caso do Islã, em que a religião e a política acabam sendo a mesma coisa, que os mesmos líderes religiosos são os líderes civis, assim como também foi no período da Reforma Protestante, com Roma governando muitas cidades e até mesmo países com o governo religioso. Então, toda religião ela também tem uma relação política, seja uma relação fraterna, seja uma relação de odiar um ao outro, seja uma relação unida, mas tem também uma relação. Então, meus irmãos, tudo isso é muito importante para a gente. Tudo isso está envolvido no nosso dia a dia, na nossa prática diária, como nós vamos dar a resposta lá no Facebook, como a gente vai dar a resposta lá para os amigos do WhatsApp, no grupo da igreja, quando alguém vai te perguntar em quem você vai votar. Então, tudo isso é importante a gente saber, para poder exercer nosso direito de cidadania do nosso mundo e também nossa cidadania celestial. A conclusão, então, que nós chegamos, enquanto os impiedosos, incrédulos, hipócritas fazem tudo para negar a Cristo, os cristãos fazem de tudo para a glória de Deus. Enquanto os ímpios, aqueles que não querem submeter à lei do Senhor, eles fazem de tudo, eles tramam, eles juntam partidos que são inimigos contra o Evangelho, o cristão ele faz o contrário. Tudo que ele faz é para a glória de Deus. Seja para a manifestação contra, a favor, ele vai buscar fazer isso para a glória de Deus. 1 Pedro, no capítulo 3, do verso 3 em diante, nos diz assim: ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas, mesmo que venha a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você tem. Então, meus irmãos, mesmo que sejamos perseguidos por alguns posicionamentos, que nós façamos isso para a glória e o louvor do Senhor. Saiba que Cristo está elevado acima dos céus. Cristo, ele é superior a qualquer partido político. Cristo, ele é superior a qualquer cadeira que está lá em Brasília. Cristo, ele é maior do que qualquer candidato à política. E é a Cristo que nós nos submetemos. É a Cristo pelo qual nós obedecemos. Ele é o nosso Rei. Ele está acima de todas as esferas. Ele reina soberano. Ele governa o nosso coração com a sua palavra. Ele nos dirige com o seu Santo Espírito. E Ele virá nos buscar no grande e último dia que Ele tem preparado para isso. Independente, meus irmãos, de quem ganhar as eleições deste ano,
quem vai assentar naquela cadeira, nós sabemos que o nosso Rei reina e Ele virá para nos buscar. Ele vem e Ele reina para governar o mundo com equidade, com justiça, estabelecer o seu cetro de justiça, como diz Salmo de número 2. E essa é a nossa esperança, essa é a razão da nossa esperança, que o nosso Rei reina e Ele governa sobre os povos, e que nada foge do seu controle absoluto sobre a nossa vida. Não tema, povo de Deus, porque nós pertencemos ao único que é o Senhor da vida, ao único que controla e governa a nossa existência, ao único que verdadeiramente te amou e se sacrificou por você. É a Ele que nós devemos toda a nossa gratidão. Por isso, deem a Deus o que é de Deus. Não se esqueçam dessa verdade. Nós devemos todo o nosso amor àquele que nos resgatou com o sangue na cruz do Calvário. Ele é quem padeceu no seu lugar. Não foi político nenhum que sacrificou por você. Não foi partido nenhum. Mas foi Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso profeta. Ele é o nosso sacerdote que intercede por nós. E é Ele quem nós devotamos toda a nossa honra e todo o nosso louvor. Como cidadãos, nós devemos exercer os nossos direitos também para com os nossos superiores. Nós devemos orar por eles. Nós devemos honrá-los, seja como for, mas tudo para a glória do nosso Deus. Amém?